Estamos de volta com o Código Aberto, a gente está conversando sobre família durante essa temporada, mas hoje a gente está pensando um pouquinho sobre a solidão. E eu achei muito legal quando a Mari trouxe a sequência, né, desses três passos de alguma maneira, ou 3 coisas que podem ajudar na solidão, mas quando você estava lendo, eu estava pensando o seguinte, que não são apenas 3 posturas de quem está só, mas 3 posturas de quem não quer deixar os outros sós, né? São 3 posturas que eu posso aplicar de tal maneira que as pessoas... Que eu acho que essa é uma pergunta interessante. A gente sempre... será que eu me sinto só? Você se sente só? Não, talvez a gente vai responder que não. Mas tem alguém no meu círculo que está se sentindo só? Será que tem alguém das pessoas que eu trabalho, as pessoas com as quais eu convivo, alguém na minha igreja, que ela está se sentindo pertencente? Ou será que ela não está sentindo isso? Porque aí a gente também tem que fazer esse outro caminho, porque senão a gente pensa que não, mas eu não me sinto só. Eu sou uma pessoa que fica muito bem sozinha. Tá, mas e tem alguém talvez perto que você pode começar a aplicar isso, essa escuta, essa aceitação? Você estava falando alguma coisa antes da gente ir embora. Muito obrigado, Thiago. Não, é um discurso que, como pastor, a gente está muito na igreja, a gente escuta um discurso e tem um sobre solidão que me incomoda, que é assim, olha, se você está sozinho, então busque a Deus, porque Ele vai preencher você. A ideia que me passa esse discurso é assim, ó, você tentou saciar essa sua sede por comunidade com todas as pessoas, não conseguiu, tem a última solução, hein? É Deus. Então vai lá, ninguém deu conta de você, então vai lá, é Deus. Viva só. Pois é. Então, cara, na minha concepção é assim, você começa com Deus. E a companhia de Deus tem que ser constante. E se você tiver alguém, é você, Deus e mais alguém. E você não tem ninguém, é você, Deus e mais ninguém. Então, Deus não pode ficar na última alternativa, assim, ninguém me preenche, então agora eu vou buscar a Deus. Então, eu acho que aquele negócio que você tem falado sempre no final de cada semana, que é de você começar com Deus. Então, a sua primeira companhia é Deus. E com Ele você busca outras pessoas. Eu só faço um parêntese, porque é o seguinte, às vezes quando a gente está falando disso, e agora pensando, por exemplo, em alguém que está se sentindo só por uma questão de patologia ou por alguma outra dificuldade, eu acho que a gente tem que só deixar isso claro, que é o cuidado de buscar a Deus, ir até Ele e tudo mais, mas também se valer dos recursos. Mas aí eu gosto também de pensar que a gente tem que colocar a responsabilidade sobre 2 lados. É o lado da comunidade. Sim. Ao lado da família, é o lado de quem não se sente só, fazer com que alguém que se sente só se sentir pertencendo. Porque assim, Deus ele é suficiente, mas pode ser que para alguém, no momento que ele está agora, ele não está conseguindo perceber essa suficiência de Deus através de outra maneira que não seja através da proximidade de pessoas. Então aí as pessoas passam a ter esse papel de não substituir a suficiência de Deus, mas manifestar um Deus suficiente através da minha companhia. E eu acho que na Bíblia a gente encontra ali 4 grupos de vulneráveis que Jesus sempre repete, né? E tem o estrangeiro. E o estrangeiro, ele é muito legal da gente observar como ele saiu da pátria dele, saiu do país dele, ele foi para outro lugar, sem, quem sabe, uma identidade, sem se sentir bem ali. E quando a gente assiste esses estrangeiros, não sei se vocês já tiveram contato com quem está no Brasil, veio de outro país ou indo para outros países, cara, é muito doido como a comunidade religiosa ela dá um suporte absurdo, psicológico, social, de desenvolvimento. E é muito isso, a gente falando agora de um mundo globalizado, das possibilidades e das, vamos chamar assim, de transações étnicas que acontecem, de muita gente de outros países vindo residir aqui, cara, essa galera precisa de um apoio muito forte da gente, num apoio da gente entender o seguinte, que, cara, quem sabe de uma religião diferente, mas sermos apoio para que ele crie identidade, para que ele se recoloque dentro de uma sociedade da qual ele não escolheu necessariamente sair da sua, foi por uma obrigação, enfim. Trago esse ponto dessa responsabilidade que eu acho que é coletiva, sabe? Que é o acolher, né? Que é o suprir essa necessidade de pertença. E agora vem uma coisa importante que no nosso guia traz e que eu achei isso muito bom, que é levantar um assunto que às vezes nas igrejas, nós aqui fazemos parte, você que está em casa também vai a alguma igreja talvez, e uma coisa que acontece é o seguinte, a igreja ela tem muita dificuldade às vezes de lidar com quem está só fora de família. O sujeito está solteiro ou a mulher está solteira, existe uma necessidade de todo mundo fazer uma campanha para que ela tenha alguém. Para que ele tenha alguém.
É o incômodo que existe com as pessoas sozinhas. Assim, não, você não pode ficar, não. E aí vem, não é bom que o homem esteja só, eu não sei o que lá e tal. Vai ficar sozinho para sempre. E esse lado, e também aqueles que talvez já passaram por uma união, num casamento, mas por alguma razão essa união é desfeita, e essa pessoa também já começa a campanha de, cara, a gente precisa te juntar com alguém de novo. E agora parece que tem espaço para essas pessoas dentro da comunidade, dentro do evangelho, mesmo sem ter alguém. Sim, e assim, a gente não pode tornar sinônimos solteiro e solitário, entendeu? Solteiro e solitário não são sinônimos. Uma pessoa pode ser solitária não sendo solteira, e uma pessoa solteira não necessariamente é solitária. E pode ser casado e solitário. Pode ser casado e o que a solitário. gente mais vê hoje é uma casa cheia de pessoas e você solitário. E aí a gente tem dois extremos quando a gente olha para um solteiro, ou para a vida de solteiro. Um é demonizar a vida de solteiro. Nossa, você precisa fugir disso imediatamente. A outra é idolatrar. É glamourizar, né? É, glamourizar a vida de solteiro. Não, agora é assim para sempre. Então, a gente precisa olhar para a Bíblia. A Bíblia, como eu já falei em outras semanas, é um livro extremamente equilibrado. Você tem solteiros felizes na Bíblia, você tem casados felizes na Bíblia, e a Bíblia dá espaço para que você tenha alguém com quem você vai ser feliz, ou você seja feliz sozinho. Então, se por acaso a gente está falando para algum solteiro aqui que está nos assistindo, e você está bem com isso, beleza, não tem nenhum pecado nisso. Não tem nenhum pecado em você viver uma vida de solteiro. Não existe nenhum mandamento, o 12º agora, né? Você terás que casar. Não tem esse mandamento. O 11º era ter filhos, né? Era ter filhos. Pois é, Verdade que quando você casa, você precisa ter filho. Pois é. Nossa, eu que estou casado há 5 anos, meu pai, o que eu já ouvi desse pedido, Pois é. e os filhos? E eu sempre nego essa pergunta. Vão vir. Com relação a isso, pastor Felipe, eu acho que tem muito um lance da gente propor o próximo passo e não aceitar quem está aqui hoje e que tem um outro propósito, que é o que a gente vê de Paulo, que a gente vê de Jesus e tudo mais, e aceitar que o propósito do cara de novo, é o respeito, aceitar que o propósito dele é diferente do meu. E o meu poxa, fazer muitos filhos, tá tudo certo, e quem não tá tudo certo também, saca? E de novo, é a imposição da pessoa dar o próximo passo, e ela começa a agir de acordo com uma pressão social para ser inclusa, para não se sentir sozinha, e na verdade ela não está executando aquilo que ela sozinha escolheria. Veja, a situação de Paulo me chama a atenção, porque Paulo era um fariseu, e para ser fariseu, tinha que ser casado. Essa possibilidade, então, ela existe. Momento, a possibilidade é que em algum momento Paulo foi casado e deixou de ser. Qual foi a circunstância desse deixar de ser? A gente não sabe, a Bíblia não revela. Ou talvez uma viuvez, ou talvez um abandono, mas a Bíblia não revela. A Bíblia não revela, mas a questão é que Paulo, ele tem todo o seu ministério sem uma esposa, e ele está lá, seguindo o seu propósito, fazendo a vontade de Deus, e ele não foi reprovado por Deus em nenhum momento por isso. Então, há espaço na Bíblia para viver na solteirice dentro dos planos de Deus. É o tempo que o Salomão falou, né? Tempo para todas as coisas, né? Então... Ele pode não vir. Então, mas isso que você está mencionando, Maria, é importante. Porque eu tenho visto pessoas que estão, assim, muito, muito, muito aflitas, estão se anulando, se auto-sabotando, porque esse tempo ainda não chegou na vida delas. Então, assim, para alguns é muito difícil isso, né? Mas a gente tem que aprender a confiar nos planos de Deus para a nossa vida e temos que deixar Ele ir conduzindo a nossa vida do jeito que Ele sabe que vai ser melhor, né? Eu assisti 2 sermões, né, falando sobre 1 Coríntios capítulo 7 e o outro falando sobre Mateus capítulo 19, e nesses sermões o pregador explicou o seguinte: eu sei que o casamento foi um dom, né, foi um presente que Deus deu para a humanidade, né, é algo que Deus criou para ser uma bênção, mas nós estamos vivendo num contexto tão complicado que hoje o casamento se transformou num dom que nem todo mundo tem. Foi o comentário que ele fez, né? Então, a gente precisa se avaliar. Eu não posso, né, depositar sobre a outra pessoa as minhas mais profundas necessidades. Eu tenho que aprender a me resolver comigo mesmo, a estar feliz comigo mesmo para estar pronto para compartilhar essa felicidade com outra pessoa. E a gente está falando nesse caso de quem é solteiro, mas a gente tem hoje uma coisa que até mesmo nas comunidades cristãs isso acontece mais do que talvez acontecia um tempo atrás. Não só isso, porque a sociedade também acontece muito mais. Eu me lembro que meus pais falavam, né,
com estranheza de casos de separação, de casamentos desfeitos, mas com o tempo isso vai aumentando em quantidade, o volume vai se tornando cada vez mais comum e a gente tem as pessoas também tentando se situar dentro de uma comunidade cristã. Essas pessoas que agora a gente está falando família, 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 aí tem alguém lá que está sentado que já não tem mais a família. Tem alguém lá, tem uma pessoa lá sentada, um homem sentado, uma mulher sentada que já não tem mais a família, que talvez a família era apenas um cônjuge que já não tem mais, ou a família era o cônjuge e os filhos que agora não estão mais por perto. O que a Bíblia diz e como é que a gente pode fazer com que essa pessoa só sinta pertencente a uma igreja e a uma comunidade que valoriza muito família? Bom, eu passei por um divórcio há 7 anos atrás e foi terrível, né, quando isso aconteceu. Foi horrível. Você realmente se sente deslocado, se sente fora do mundo, vem a pressão, vem o preconceito, vem o rótulo, vem tudo, né? Só quem já passou por isso é quem sabe. E eu lembro que, nas infinitas perguntas que surgiam na minha mente naquela circunstância, Deus falava muito comigo e fala até hoje, né, muito através da Bíblia. Uma coisa ele deixou bem claro e ele garantiu. E um dos textos que ele mais falou fortemente ao meu coração, que pode ser que sirva para você que está ouvindo ou assistindo a gente, é o que está lá em Isaías 54, né, versos 4, 5 e 6, onde Deus ele fala assim: eu sei que você foi abandonado pelo seu cônjuge, eu sei. Mas eu sou o seu esposo, eu te sustento, eu cuido de você. Então, quando a gente tem essa visão de Deus, né? Quando a gente tem esse Deus se apresentando a nós, eu sei que está doendo, eu sei que tá machucado, mas confia em mim porque sou eu que cuido de você. Aí um outro texto lá de Isaías 43, ele diz assim: eu carrego você nos meus braços desde o seu nascimento e não vai ser agora que eu vou soltar você. Eu vou continuar carregando você nos meus braços até a velhice. Então, esquece as coisas que estão ficando agora para trás e olha para frente, prossegue, rumo ao alvo, rumo ao chamado, à soberania, à vocação que eu te dei em Jesus. Então, esquece o passado e foca naquilo que virá mais à frente. Então, assim, existe vida, sim, para quem está solteiro e existe vida, sim, para quem se divorciou. Existe vida, porque a vida não está numa pessoa... Né, está numa pessoa, Jesus, mas então não está somente na pessoa que você espera para você compartilhar o resto da sua vida, né? Então existe vida, porque essa vida é Cristo, né? E eu acho muito bacana pensar que aí, quando a gente olha para isso, você falou, né, que existe vida e existe um papel no reino, existe um papel na comunidade. E isso é muito importante porque a gente está falando para pessoas que talvez não viveram isso, não vivenciaram isso, não passaram por isso, e talvez já estão casados, estão com a sua família, né, organizada ali, mas a gente não pode esquecer que o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade precisa ser esse lugar que gera esse senso de pertença, de que essa pessoa ela ainda tem um papel a desempenhar, que ela ainda tem o dom do Espírito sobre ela para que ela ministre bênção às outras pessoas e, querendo ou não, ela se torna um instrumento de geração de identificação com outras pessoas que talvez não estão também na comunidade, que podem se sentir parte, se perceber alguém com as mesmas características, incluído e fazendo parte. A gente, às vezes, usa aquele texto lá de Malaquias 2,16 para apunhalar as pessoas, né? Lá diz que Deus odeia o divórcio. Se você olhar todo o contexto, Deus está dando uma bronca nos líderes, lá em Malaquias 2. Nos sacerdotes, que eles não estão respeitando os princípios de Deus. Inclusive, eles estavam abandonando as esposas por motivo fútil e deixando elas para lá. E aí, nesse contexto, Deus diz, Deus odeia o divórcio. Mas a gente tem que pensar que Deus odeia o divórcio, mas Ele não odeia o divorciado, a divorciada. Deus ama igualmente. E o fato da pessoa, de o casamento daquela pessoa acabar, não torna aquela pessoa incapaz de continuar produzindo dentro da comunidade, dentro do reino de Deus, como o Tiago acabou de falar. A pessoa divorciada não perdeu a utilidade. E isso a pessoa divorciada precisa entender, ela continua útil. E nem perdeu o seu valor diante de Deus. Exato. Pode até ser que a pessoa não foi valorizada pelo seu cônjuge, que abandonou. Mas o Deus que a ama continua amando tanto quanto a amava quando ela era casada. E a gente tem uma outra condição agora também que gera, né, pensando em condições que geram solidão, a gente tem esse indivíduo solteiro e cada vez mais a gente está vendo uma sociedade onde esse trânsito de casa dos pais para minha casa cada vez menos existe o casa dos meus pais, minha casa sozinho e depois minha casa com alguém. Então, se a gente tem
surge esse período agora, né, muito marcado e muito comum, que é dessa vida solteira, fora da casa dos pais, mas ainda não numa família. A gente tem essa questão do divórcio, das pessoas que acabaram tendo uma união descontinuada, mas a gente tem também os lutos que a gente acaba vivendo, né? Seja um filho que perde os pais, seja você falou do quarteto dos vulneráveis, né? Como o Timothy Keller usa essa expressão, né? Do quarteto dos vulneráveis, ele fala que de dois deles, de forma bem especial, tem a ver com o luto, né? Que é o órfão e a viúva. O que a gente pode, o que a Bíblia oferece, o que a comunidade precisa oferecer para quem está agora vendo esse outro momento, que é um momento de solidão diferente. É uma solidão diferente, a solidão da perda por morte. Eu sempre lembro de Tiago, do livro de Tiago, né, da carta lá de Tiago, quando ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, assim, o órfão e a viúva, eles estão passando por um momento de sofrimento, especialmente ali próximo ao momento que a pessoa ficou órfã ou que a pessoa ficou viúva. É um momento de muita vulnerabilidade. E Deus não coloca a responsabilidade sobre quem está sofrendo. Na Bíblia, Deus coloca a responsabilidade sobre quem está perto de quem está sofrendo para ir lá e cuidar. Então, veja, diante de Deus, a verdadeira religião, segundo Tiago, não é exatamente fazer ou deixar de fazer, cumprir regras. A verdadeira religião está cumprindo quem assiste quem está sofrendo. Então, esses dois grupos de vulneráveis aí, o órfão e a viúva, eu acho que eles representam todos os sofredores. A comunidade cristã precisa se aproximar deles. A comunidade religiosa precisa se aproximar deles, porque é isso que caracteriza um verdadeiro religioso. Tem muita gente que quer caracterizar a sua religião pelo que veste, pelo que come, pelo que fala. Por onde vai, por onde não vai. A Bíblia diz, não, calma. Você quer caracterizar a sua religião verdadeira, tem gente sofrendo ao seu redor, vai lá e cuida dessa. É tão interessante isso porque ele associa isso com guardar-se da contaminação do mundo. Porque o que é a contaminação do mundo? O que é o mundanismo para os autores bíblicos? É você viver uma vida tão centrada em si mesmo, que você se torna um padrão de moralidade para o outro. Se o outro não estiver dentro daquilo que você acha certo, o outro é um pecador e você não. Eu acho que essa é uma ideia muito comum dentro de home church, de você gerar o relacionamento numa comunidade menor. Então é natural a gente ver igrejas que se reúnem com um grande volume de pessoas, e eu acho que o formato de home church chama atenção para algo que é menor, para um relacionamento que é mais íntimo, em você realmente conhecer as dores e a luta do outro, e por meio do relacionamento com Deus também se aproximar daquilo que Ele tem como dia a dia, rotina. Deixa eu dar uns... Bem, vai terminar aí? Vou terminar. Tá bom. Mas fica naquele esquema, já vira regra, já que quando a gente voltar do bloco é você. A gente vai para o nosso intervalo para a gente voltar para o último bloco daqui a pouquinho, continuando falando sobre família, comunidade e solidão. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco.